Olá, irmãos. Graça e paz. Nosso primeiro vídeo, então, primeira aula, na verdade, primeira reflexão dessa a mensagem dos profetas para uma sociedade confinada, vai ser essa aqui, né? A confiança e a humilhação do rei Ezequias numa Jerusalém sitiada. Isaías capítulo 36 e 37. Então, se você quiser abrir sua Bíblia lá em Isaías capítulo 36, eu vou ler alguns versículos, eles estão aqui também no vídeo. Nós vamos ler juntos, ok? Vamos ler. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. O rei da Síria enviou Rabsaque de Laquis a Jerusalém, ao rei Ezequias, com grande exército. Parou ele na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Então, aqui está situando aqui a gente na história, no tempo e no espaço. Quando é isso? Quando que ocorreu isso? No 14º ano do rei Ezequias, do reinado do rei Ezequias. Se você olhar aqui nesse mapa, tá meio pequeno aí, mas nesse mapa aqui mostra o reino de Judá, aqui no sul, Jerusalém estava bem aqui, e o reino do norte, que era o reino de Samaria, já tinha sido tomado pelos assírios, em 722 anos antes de Cristo. A gente está aqui no ano 701 antes de Cristo. Então só tinha o reino do sul, o reino do norte já tinha sido tomado pela Síria, e era um reino que tinha que pagar imposto para a Síria. A Síria fez o reino do norte vassalo e deportou muita gente, levou muitos povos para lá, misturou muito com o povo de Israel aqui do reino do norte. E a gente está no ano 701 antes de Cristo, no reinado do rei Ezequias. O rei Ezequias foi um dos 3 reis bons que teve no reino do sul e no reino de Judá, né? E antes de Israel, que era um reino unido, de sul e do norte. O primeiro foi Davi. Depois de Davi, os reis sempre pisaram na bola, não mereceram elogios como Davi. Até que chegou Ezequias. Ezequias merece elogio no mesmo nível de Davi. A Bíblia coloca ele um rei segundo o coração de Deus como Davi. E depois de Ezequias, mais para frente ainda, veio o Josias, que foi um rei que fez reformas também. Então, o Ezequias era um rei muito bom, que eliminou a idolatria de Judá, acabou com os lugares altos, onde se adoravam a outros deuses, e eliminou isso, fez reformas. Ele seguia os mandamentos de Deus, né? A Bíblia fala isso. Então ele foi um rei temente a Deus. E o que o versículo aqui está falando? Então, Isaías 36, 1 e 2, está falando que no ano ali, no 14º ano do reinado dele, subiu Senaqueribe, rei da Síria, que vem lá, está aqui do norte, aqui, no mapa não dá para ver, mas está aqui. O rei da Síria subiu e tomou todas as cidades fortificadas de Judá. Então, se você ver essa linhazinha aqui é o caminho que o rei da Síria fez. Ele foi tomando essas cidades aqui, ele já tinha tomado, ele foi tomando outras cidades aqui, ó. Laquis tá aqui, Hebron tá aqui, ele fez esse caminho, entrou e foi dominando a região aqui, tomou todas, menos Jerusalém. Tudo aqui ele dominou, menos Jerusalém, e ele sitiou Jerusalém, ele acampou com o exército dele em volta de Jerusalém, Jerusalém ficou sitiada. A gente tem aqui um mapa, uma figura de como era Jerusalém, acho que dá para os irmãos terem uma ideia aí, né? Não está muito bom, vocês desculpem, porque a qualidade da gravação aqui não é boa. Jerusalém, olha, muros em todos os lugares, era uma cidade murada no alto da montanha. Então era uma cidade protegida no alto da montanha, era uma cidade fortificada, como diz aqui nesse versículo 1. Outras cidades também eram, mas Jerusalém
Estava lá, era a última cidade que faltava para ser dominada. E o rei da Síria então acampou ali e sitiou Jerusalém. Então esse aqui é o contexto. E quando você sitia uma cidade, o que que acontece? Ninguém entra e ninguém sai. O que que eles comiam naquela época? Eles comiam muito pão, usavam muito azeite, né? Carne de ovelha, leite de ovelha, né? E outras coisas. Mas isso vinha da onde? Isso vinha dos campos, vinha dos agricultores em volta. Então a cidade estava sitiada e não podia entrar alimento, não podia sair gente para buscar alimento. Mais ou menos a situação que a gente está vivendo aqui, né? Imagina quando se fecha uma cidade e não pode chegar comida, não pode chegar nada. Naquela época eles não tinham energia elétrica, não tinham encanamento, né? Toda essa tecnologia sanitária que a gente tem hoje, água encanada, né? Sistema de esgoto. Eles tinham umas cisternas que eles faziam poços para acumular água, uma espécie de caixa d'água, mas imagina só a cidade lá, sitiada, né? Então, é muito comparável com a nossa situação hoje, né? Nossa situação hoje, nós estamos sitiados, não por um exército assírio, mas por um vírus que fez a gente entrar dentro de casa e ficar confinado, muitos pararem com o trabalho, pararem com o contato, pararem com a ida ao templo. Estamos cada um dentro de nós sitiados nas nossas casas. E é difícil sair para ir no supermercado, comprar comida, comprar outras coisas. É complicado. Toda atividade econômica para, né? Lá também em Jerusalém a atividade econômica parou. Como que ia se comprar comida, como que ia se trocar comida por serviços, né? Tudo para. Igual nós estamos passando hoje. Então, eu acho que a primeira lição que fica para nós é que já aconteceu outros estados de sítio, né, no passado. Essa não é a primeira vez. Provavelmente essa não vai ser a última também. A história, ela se repete. Eclesiastes fala que o que é já foi. Então a gente precisa ter essa ideia que nós não estamos sozinhos no tempo. Num tempo passado, servos de Deus também, povo de Deus já foi sitiado, não como nós hoje, mas de maneira semelhante. Continuando então. Se você ler os versículos 3 e 4. Os oficiais lá, né, no versículo 2, fala que os oficiais do rei da Síria, Rabzaqué, saíram lá de Laquis e foram enviar uma mensagem de ameaça para o rei Ezequias. Vamos ver que mensagem é essa. Então, no versículo 3 de Isaías 36. Saíram-se os oficiais saíram a encontrar-se com Eliaquim, o filho de Ilquias, o mordomo Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Então, veio um mensageiro do rei Senaqueribe, próximo de Jerusalém. Chegou lá na parede da cidade. Falou, eu tenho uma mensagem do rei. E esses oficiais do rei aqui, ó, o Eliaquim, que era mordomo, Sebna, que era escrivão, e Joá, que era o cronista, foram os enviados do rei Ezequias para receber a mensagem do Rabzaqué. Então esse Rabzaqué, enviado pelo rei Senaqueribe, da Síria, disse o seguinte: olha, digam a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei dos reis, o rei da Síria, Senaqueribe. Que confiança é esta em que te estribas? Então veja bem, meus irmãos, o rei da Síria já tinha dominado várias cidades, não só de Judá, mas como de Samaria e outros lugares. Ele já estava expandindo o império e ele restava uma única cidade, Jerusalém, que o rei Ezequias resolveu se fechar ali e não se entregar, porque ele poderia se entregar e não seria morto, mas ele viraria um vassalo, ele daria soberania ao outro rei, o Senaqueribe, e
Desculpem, irmãos, mas eu desativei aqui esses barulhinhos, desculpem aí. Mas o rei Ezequias, ele tinha a opção de se entregar ao rei Senaqueribe e virar um vassalo. Ele continuaria governando ali, mas teria que recolher muitos impostos para o Senaqueribe. O Senaqueribe talvez levasse alguns exilados, mas não era uma coisa assim de morrer. Mas o Ezequias decidiu se fechar, se proteger, se trancar. E ele tinha um exército minúsculo dentro daquela cidade. Começaram a passar fome. Imagina, você tem uma cidade, um exército ali dentro daquela cidade para alimentar, e você vai. Como que você vai resistir àquele estado de sítio onde a cidade está cercada por um exército muito maior que o seu, muito mais forte, que já dominou muitas outras cidades? Por isso que o rei mandou dizer para ele: que confiança é essa em que te estribas? Que confiança é essa em que te estribas? De onde você tem essa confiança, Ezequias? A situação não está nada a favor de você. Não tem nada a seu favor nessa situação. Eu estou te cercando, meu exército é maior, você não tem comida, você está rendido. Se entregue e desista. Então essa é a primeira pergunta do rei Senaqueribe para o rei Ezequias, e é uma pergunta para nós também. Qual que é a nossa confiança agora, meus irmãos? Qual que é a nossa confiança? Nesse estado de sítio que nós estamos, onde estamos sofrendo, estamos recebendo notícias ruins, né? Notícias boas também sobre remédios, sobre pesquisas em vacinas, mas vemos outros países sendo dominados por esse vírus, ou sofrendo com as consequências, os hospitais cheios. E a gente não vê no horizonte nada muito animador, né? A gente, pela fé, a gente fala, eu tenho fé em Deus. Mas o horizonte visível tem o seu ânimo, mas também traz muito desânimo. Talvez alguns de nós estejam mais desanimados. Quantos não estariam desanimados aqui na cidade do rei Ezequias? Né? Quantos do povo estariam pensando: ô rei Ezequias, se entrega logo, vamos virar escravo da Síria, é melhor do que morrer de fome aqui. Ou do que eles invadirem e cortarem o nosso pescoço. Mas o rei Ezequias, ele confiou. Qual que era a confiança dele? O que vocês acham? Qual que é a nossa confiança? Isso também tem outra pergunta, que é no que a gente confiava antes e no que a gente confia agora, né? Nossa, quantos planos, né, nós não tínhamos antes. Tínhamos planos de fazer isso, fazer aquilo, ir ali, encontrar com fulano, fazer aquela reunião, fazer isso, esse projeto, planos para a próxima semana, para o próximo mês, para esse semestre, para esse ano, para daqui 2 anos. Tínhamos muitos planos. E esses planos nos moviam, né? E tudo ia bem, a vida ia girando, a roda ia girando. De repente a roda parou de girar e a confiança que a gente havia depositado nesses planos, ela de repente vai murchando, ela vai apagando, a gente não consegue ver mais o futuro, quando é que a roda vai girar de novo, quando que a gente vai poder rever os nossos queridos. E aí vai aparecendo agora outras coisas para a gente se apegar. É como se aquilo que a gente estivesse se apegando fosse levado pela correnteza. E o que a gente tem para se apegar agora, né? Isso me lembra Jesus falando em Mateus 5, Mateus 7, aliás. Veja o final do capítulo de Mateus 7. Veja lá Jesus falando sobre a casa na rocha e a casa na areia, não é? O que fala lá da casa da areia? Vem a tempestade e leva, mas a casa na rocha fica firme.
Nós temos planos que Deus nos dá, temos projetos, temos família, temos trabalho, temos tudo isso. Mas se isso for o nosso absoluto, uma tempestade como essa pode tirar a nossa paz, pode tirar a nossa confiança, o nosso sossego. Agora, se isso tiver fundamentado na rocha, nosso Deus, Jesus que ressuscitou dos mortos, que morreu, mas ressuscitou, e que quando ele ressuscitou, ele subiu também. Subiu aos céus, ele está sentado no trono do universo. Se ele for a nossa rocha, se a nossa confiança estiver em Deus, mesmo que as coisas que estão em cima da rocha sejam um pouco abaladas, a confiança, né, nos nossos planos, nós vamos ficar firme, a nossa alma vai ficar firme e não vai olhar as circunstâncias, né? Como diz Abacuque. Procure no livro de Abacuque. Abacuque. No final do livro, procure lá, onde ele fala: ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, e que o produto da oliveira minta. O que ele fala? Ainda assim eu vou me alegrar no meu Senhor, Deus da minha salvação, né? Então, mesmo que o que está em cima da rocha não deu fruto, o que está embaixo está na raiz da nossa alma, não é? Está na raiz da nossa alma. O livro de Hebreus também, procurem lá também em Hebreus, diz o que sobre essa raiz da alma? Ele vai falar que a gente tem essa esperança que é a âncora da alma. Âncora da alma. E a âncora é algo que está escondido lá no fundo do oceano e está preso lá e não deixa o barco aqui em cima ir para muito longe, se afastar muito, né? Às vezes quando o mar está bom, a gente nem percebe a âncora, porque o barco está seguindo o seu caminho ou está parado na beira do mar, da praia, seguro. Mas quando vem a tempestade, a âncora é que segura. Nós temos que estar ancorados, meus irmãos. Temos que estar ancorados. A nossa confiança tem que estar onde? Onde estava a confiança do rei Ezequias? Procurem esses versículos. Eu não me lembro a referência de qual em Hebreus, nem em Abacuque. Fica um exercício para a gente lá na Bíblia, abrir ela, folhear. A gente procura um versículo, acaba lendo outros, né? Isso acaba sendo bom. Ok? Primeira coisa, a nossa confiança, onde está? Onde ela estava e onde a gente pode colocar agora, ou reafirmar, né? Eu acho que a palavra agora é uma palavra de reafirmar. Eu acho que todos nós confiávamos em Deus antes, né? Confiávamos, mas agora é a hora de reafirmar, né? Agora é a hora da tempestade, é a hora da gente firmar o nosso fundamento em Cristo, o nosso Deus, que é o Rei do Universo. Ele não está alheio a nada disso, ele é o Rei, ele é o Criador. Continuando, então, com agora mais um pouco, eu vou ler aqui então Isaías 36, dos 11 a 15. Então disseram Eliaquim, Sebna e Joá a Rabsaque. Então esses caras aqui eram os enviados de Ezequias, e o Rabsaque era o enviado do rei Senaqueribe. Então os enviados do rei Ezequias falaram: olha, pedimos-te que fales em aramaico aos teus servos, porque nós entendemos, e não fales em judaico aos ouvidos do povo que está sobre os muros. Ou seja, fale só para nós aqui em aramaico, é uma língua que a gente entende aqui, em inglês. Não fala em português, não, para o povo não escutar as más notícias e as ameaças que você está nos dando. Mas o Rabsaque respondeu: mandou-me acaso o meu senhor, o rei Senaqueribe, para dizer essas palavras somente a ti, a vocês, ou ao rei Ezequias, teu senhor? Não, antes
Será que ele não mandou aos homens que estão assentados sobre os muros e para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina? Olha só o que ele está falando. O meu rei Senaqueribe não mandou eu dar essas más notícias só para os líderes do povo e para o rei Ezequias. Ele quer que eu avise todos, que eu ameace todos os homens que estão aí com vocês dentro dos muros, para que eles vejam que eles vão ter que comer o próprio excremento e beber a própria urina, porque vai começar a faltar comida e eles vão ter que passar por isso. Olha só. Então o Rabzaque, o mensageiro do rei Senaqueribe, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico. Falou para todo mundo ouvir. Ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Olha só a ameaça que vem de fora. Ele fala que o rei não engane vocês, não sejam enganados pelo rei Ezequias, porque ele não pode livrar vocês. Então, a gente não confia no rei, é isso que ele está falando. E nem vocês, em vez de confiar no Ezequias, mesmo não confiando nele, não confia no Senhor, Deus, porque ele não vai livrar vocês. Essa é a ameaça. A ameaça aqui é: olha, não confie nem nos homens, nem em Deus. Essa é a ameaça que o inimigo aqui da Síria queria contaminar o povo com isso, não era? O povo ficar contaminado com essa ameaça e perder a fé e suspirar de medo, certo? E se você ler o restante do capítulo 36 aí, ele fala outras ameaças, fala do poder do rei Senaqueribe, porque ele já dominou todas as outras nações e cidades. Mas eu quero pular lá para o 37. Se você pular para Isaías 37, versículo 1. Tendo o rei Ezequias ouvido isso, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Assim disse Ezequias, versículo 3. Este é dia de angústia, de castigo e de opróbrio. Então, qual que foi a reação de Ezequias? A reação de Ezequias foi: ouviu a mensagem junto com todo o povo, rasgou as vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Olhe bem, a gente já falou da confiança, né? Agora a gente está falando da humilhação. A humilhação do rei Ezequias, numa Jerusalém sitiada. Olhe bem. Ele rasgou as vestes e cobriu-se de pano de saco. O símbolo disso é um símbolo muito forte para o judeu daquela época. É um simbolismo onde ele se arrepende completamente, ele se despe de tudo, das suas vestes. Para ele ficar nu era uma vergonha. E pano de saco para ele era algo assim que mostrava indignidade, que mostrava que ele nada é, pó. Então esse símbolo do rei Ezequias é um símbolo de quebrantamento diante de Deus. É um símbolo de rasgar as vestes do coração, rasgar o coração, quebrantar-se diante de Deus. A palavra aqui é quebrantamento. Essa foi a minha primeira reação dele. Quebrantamento é examinar, né? É fazer um autoexame. É constatar, uma vez que você faz esse autoexame, é constatar que diante de Deus você precisa de perdão. Todos nós precisamos de perdão diante de Deus. Mesmo que nós estejamos bem, estejamos em comunhão com Ele, não só o perdão dos pecados que a gente faz no dia a dia, mas a gente tem o perdão, precisa do perdão para o nosso pecado essencial, né? Porque nós por natureza somos pecadores.
está na nossa essência. Não está em só aquilo que a gente faz, mas é aquilo que a gente é. Quando a gente está numa situação dessa de sítio, sitiado, confinamento, uma atitude necessária nossa é rasgar as vestes do coração, nos cobrir de pano de saco, reconhecer que somos nada, quebrantar, autoexame, perdão, né? Pedido de perdão, né? Reconhecer que não somos nada sem Deus, que não somos dignos por nós mesmos, não temos valor sozinhos, é Deus que nos atribui valor. É que também na situação aqui de Ezequias é reconhecer que não temos recursos para vencer sem Deus. Reconhecer que a cidade está sitiada, estamos cercados, o exército do lado de fora é grande, não temos recursos. É um completo arrependimento, quebrantamento. O livro de Eclesiastes, capítulo 3, diz que há tempo para tudo. Há tempo de rir e de chorar. Talvez seja tempo de chorar. Eu confesso para os irmãos que nesses dias eu tenho estado triste com o sofrimento que estamos passando, com o sofrimento especialmente daqueles que não vão ter recursos para se alimentar, aqueles que vão precisar de hospitais, aquelas famílias que vão estar sendo separadas. É um tempo de chorar, não só por isso, mas é um tempo de chorar por causa de nós. É uma ocasião da gente corrigir a rota. Precisamos corrigir a rota. Vocês acham que o mundo, do jeito que a gente vivia, estava bom? Você acha que a humanidade caminhava bem? Será que os seres humanos não estavam muito individualistas, egoístas, hedonistas, buscando só o seu prazer? Será que não precisava da humanidade corrigir a rota? Eu não estou querendo dizer que tudo isso que está acontecendo é juízo de Deus. Eu não quero dizer isso, mas eu quero dizer que sempre é necessário corrigir a rota. E que nós, como humanidade, precisamos corrigir a rota. Né? Às vezes a gente complica tanto a vida, faz tanto planejamento e tanto sonho e exige tanto dos outros e condena os outros, julga os outros e se orgulha tanto ou cria picuinha contra os outros, mas nessas horas onde tudo vai se desfazendo, a gente lembra do que é essencial, né? O que será que é essencial? O que é essencial? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Essa correria que a gente vive, às vezes não deixa a gente fazer essa pergunta e a gente corre atrás de tantas coisas ou briga por causa de tantas coisas e esquece do que é essencial. É uma hora de lembrar do que é essencial. E tem um profeta, Miqueias, que em 6:8, capítulo 6, versículo 8, ele fala o que é essencial. Eu não vou falar isso aqui, eu vou deixar para os irmãos procurarem o que é essencial e meditarem nesse texto de Miqueias depois. Esse texto fala o que é essencial e que às vezes a gente esquece. Leia o capítulo todo, o capítulo 6, que ele vai falar do que é não essencial também, em Miqueias. Muitas coisas que a gente acha que são essenciais, Deus fala, isso é não essencial. O que é essencial você está esquecendo. Leia lá, Miqueias. E Ezequias não parou aí, gente. A gente não pode parar. A gente não pode parar na tristeza.
Não podemos parar na tristeza. É tempo de chorar, de arrepender, né? Esqueci de escrever aqui, arrepender. Mas é tempo também, né, de quê? Entrar na casa do Senhor. O Ezequias entrou na casa do Senhor. Entrou na casa do Senhor. Veja bem, é tempo de entrar na casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor? O Ezequias, naquele dia, ele foi no templo de Jerusalém, né? Agora nós não podemos ir na igreja. Não podemos nos reunir para ir à casa do Senhor. Será que nós não podemos, então, passar por todas essas etapas do Ezequias? Rasgou as vestes, cobriu o pano de saco. Será que nós não podemos ir na casa do Senhor? Pelo contrário, meus irmãos, somos morada de Deus. Somos morada de Deus. Somos casa de Deus. Jesus, quando ele morreu, rasgou o véu do santuário, se rasgou sozinho, simbolizando que a presença de Deus agora estava acessível a todo aquele que invocasse o nome do Senhor, que cresce. E todo aquele que crê é morada de Deus, meus irmãos, é morada de Deus. Vamos à casa do Senhor em nós? Essa é a pergunta. Já que a gente não pode ir à casa do Senhor na rua Benedito Pereira ou em outras cidades, para quem é de outras